Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 35 a 38. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e aos meus mandamentos, como fez meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia, tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel para você. Esse contexto aqui, ele vai trazer para mim um dos reis do Velho Testamento que mais me intriga. E sabe por que ele me intriga? Porque ele foi governado pelo espírito do medo. E como esse espírito dominou ele não conseguiu permanecer naquilo que Deus tinha dito. Havia uma palavra sobre a vida dele. Nesse momento, Deus estava dividindo o reino. Ou seja, uma parte ficaria para Roboão e as outras tribos ficariam para ele. Quando Aías profetiza, imagino que ele olha para aquela situação um tanto quanto surpreso, embora me parece que quando eu começo a analisar assim, ele tinha essa sede por governar. E Deus então o direciona com uma palavra. E esse rei, chamado Jeroboão, recebe isso. Eu sei que você sabe, eu imagino que você deve ter estudado, mas nós temos algumas classes, alguns tipos de profecia na Bíblia. A profecia mais recorrente é a que fala especialmente sobre Jesus, no Velho Testamento, aquele rei que viria. Nós temos também profecias que se cumprem, profecias da lei, porque Deus queria que o povo dele entendesse e Deus queria estabelecer um padrão. Nós temos profecias que elas têm a ver com um potencial, aquela profecia que vai destravar algo pontual de uma pessoa. Nós também temos profecias que vão levar as pessoas a ter um momento de preparação, um aviso sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas eu quero dar uma ênfase nessa daqui, esse quinto aspecto da profecia, que são as profecias que edificam o corpo de Cristo, profecias que são corporativas, embora possa vir para uma pessoa só, mas muitos são impactados por ela. Foi o caso aqui de Jeroboão. De verdade, a Bíblia fala uma coisa assim que eu fico meio que boquiaberto. Deus estava dizendo assim: eu vou tirar de Roboão o reino, mas não completamente por causa de Davi. Mas eu vou entregar para você a maioria, grande parte do reino vai ficar sobre a sua mão. E se você permanecer fiel, obedecendo os meus decretos, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou estabelecer uma casa, uma dinastia, assim como eu fiz com Davi. Eu fico tentando entender aquilo que Deus estava dizendo, porque para mim isso é tão grande. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, especialmente a que está lá em Mateus, nós percebemos todo o esforço e toda a inspiração do Espírito Santo para que o povo viesse a entender o cumprimento das profecias do Messias, mas que vem da linhagem de Davi. Como ficaria? Como ficaria aqui Jeroboão na história? Eu não sei, mas Deus com certeza cumpriria a sua promessa. Mas, repito, como ele foi governado pelo espírito do medo e governou assim a Israel, ele fez tudo errado. A Bíblia mostra que em determinado momento ele estava com medo de que aquelas pessoas que estavam perto dele agora, a sua escassez mental, a preocupação é, eles vão voltar lá para Jerusalém no dia da festa. E quando eles chegarem ali, sabe o que vai acontecer então? Eles vão começar a adorar em Jerusalém e vão se voltar para Roboão e automaticamente virão contra mim. Então o que ele faz? Estabelece e nos dois extremos do país. Se fosse como o Brasil, então ele coloca do Oiapoque ao Chuí, extremo sul, extremo norte, extremo sul, 2 bezerros. E ele fala assim: olha, vocês vão servir a esses deuses aí, vocês não precisam mais voltar para Jerusalém. E a Bíblia fala que isso foi a causa do tropeço de Jeroboão. Ele então foi cortado porque ele foi um rei idólatra. E eu fico pensando muitas vezes, será que por medo, muitas vezes, nós não nos omitimos frente àquilo que Deus já falou para nós? Será que então, governados muitas vezes por esse espírito do medo, muitas vezes nós não ficamos quietos quando é para a gente falar?
Ou muitas vezes nos silenciamos, sabe? Em momentos que não são oportunos. Que grande oportunidade. Talvez a maior oportunidade da vida ele perdeu. E repito, ele perdeu porque ele temeu. E o que será que o Espírito Santo fala pra gente fazer? Talvez se mover nos dons, talvez assumir uma liderança. Até mesmo isso pode acontecer também, assumir uma empresa, assumir um legado de alguém. E a gente fica meio ressabiado, mas será que eu vou ser capaz de fazer? E não tem jeito. Quando Deus ele está movendo, falando aos nossos corações, a gente pode fazer duas coisas básicas. A primeira é ouvir e responder, e a segunda é desobedecer a Ele. E a pergunta que eu faço é: como nós estamos nos movendo? Como eu estou me movendo? Como você está se movendo diante disso? De verdade, essa profecia maravilhosa que foi feita sobre Ele também tem a ver conosco. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E muitas vezes, por medo, por covardia, até mesmo nós começamos a dar um monte de desculpa e usamos a nossa teologia para justificar a nossa falta de poder. Não. Que a gente venha reverter essa situação e não governar pelo espírito do medo, mas governar pelo Espírito do Senhor Jesus no nosso tempo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 35 a 38. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você.